senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais presentes, e a todos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara e redes sociais, bom dia. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura do Poder Legislativo de Brasileira. No expediente, apresenta em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que não aprovam se manifestem. 7 votos. Solicito da secretária da mesa, diretora vereadora Carmoza Menezes, a leitura do expediente. Câmara Municipal de Brasileira, ofício 84/2025, Brasileira, 14 de outubro de 2025. A Direção Administrativa Técnica da Equatorial. Assunto: solicitação de reparo em fornecimento de energia elétrica. Cumprimento Vossa Senhoria o tempo em que, atendendo reivindicações dos moradores, venho respeitosamente solicitar a realização de reparos da rede elétrica deste município, tendo em vista as recorrentes reclamações dos moradores acerca das quedas e oscilações no fornecimento de energia elétrica no município de Brasileira. Solicito que seja feito reparo nas comunidades: Assentamento Santo Expedito, Todos os Santos, Santa Isabel, Morada Nova, bem como na rua Rafael Lima, bairro Estação, que registram interrupções constantes, tendo em vista a constante queda de energia elétrica que danificam os eletrodomésticos e os aparelhos elétricos nas residências. Como representante deste Poder Legislativo e do povo de Brasileira, solicito que da Equatorial que procure resolver o problema. Atenciosamente, Afonso de Souza Lima, presidente. Aqui um convite, o 7... Constância Rosa de Menezes convida você para a cerimônia de entrega das medalhas dos alunos premiados na Olimpíada Brasileira de Astronomia, OBA. Venha prestigiar esse momento de conquista e orgulho dos nossos estudantes. Será no dia 14 de novembro, às 18 horas. Projeto de Decreto Legislativo número 009/2025. Dispõe sobre a aprovação do parecer prévio número 040/2023 do Tribunal de Contas do Estado, relativo à prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Brasileira, Piauí, do exercício financeiro de 2023. Processo TC 004542/2024. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, apresenta o seguinte projeto de decreto legislativo. Fica aprovado o parecer prévio número 140/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, favorável à aprovação das contas de governo do município de Brasileira, Piauí, no exercício financeiro de 2023, referente ao processo do Tribunal de Contas 004542/2024. Ficando aprovadas as referidas contas. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Brasileira, Piauí, aos 15 de outubro de 2025. Afonso de Souza Lima, presidente. Nelson Mendes Menezes, vice-presidente. Carmozina Menezes de Araújo, primeira secretária. Alcivando da Silva Freitas, segundo secretário. Parecer prévio número 62/2025, segunda Câmara. Ementa: controle externo, direito constitucional, contas de governo, falhas remanescentes, falhas na governança, cumprimento de todos os índices constitucionais e legais,
adoção de medidas voltadas à boa execução de políticas públicas, subestimação dos recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, divergência entre os valores dos créditos adicionais contabilizados e dos direitos publicados na imprensa oficial, insuficiência na arrecadação da receita tributária, ausência de receita tributária, ausência de arrecadação e reconhecimento da receita dos serviços de manejo de resíduos sólidos, não inscrição dos créditos tributários na dívida ativa, inconsistência na contabilização das contribuições patronais e dos servidores em relação aos valores efetivamente pagos aos RPPS, redução na quantidade de servidores ativos sem a devida reposição, comprometendo o financiamento do regime próprio, registro não fidedigno das provisões matemáticas no balanço do ente, não instituição de plano de amortização, não instituição em lei de reforma da ampla reforma da Previdência, transparência fiscal deficiente do regime próprio dos servidores municipais, ausência de peça componente da prestação de contas, despesas municipais com encargos moratórios, inventário patrimonial dos bens, móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração, ausência de registro de bens públicos ao inventário patrimonial. Indicador distorção, idade série em percentual elevado nos anos finais. Não regulamentação do plano de primeira infância, não instituição do plano municipal de segurança pública, aprovação com ressalvas, alertas, recomendações. Caso em exame. Primeiro, prestação de contas de governo de chefe do Poder Executivo Municipal. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em avaliar se o chefe do Executivo está exercendo adequadamente suas funções de governança para o atingimento do macro objetivo do governo através de critérios operacionais de conformidade financeira. Emitir parecer prévio a partir de uma apreciação técnica opinativa da administração municipal, fornecendo elementos necessários para o julgamento realizado pela Câmara Municipal. 3. Razões de decidir. Razões de decidir. Quando da elaboração da LOA, deve-se revisitar todos os parâmetros de forma que compatibilize o orçamento com as diretrizes e metas estabelecidas para o exercício dos termos do artigo 5º da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Um sistema de tributação mal formulado ou desatualizado implica arrecadação insuficiente e com forte dependência de transparência constitucionais, legais e voluntárias, prejudicando a formulação e a execução de políticas públicas. 5. É necessário que os registros contábeis estejam em consonância com os pagamentos efetivamente realizados como forma de assegurar o equilíbrio financeiro e a conformidade legal, evitando-se riscos que possam comprometer a credibilidade e a sustentabilidade dos regimes previdenciários. 6. Cabe ao gestor efetuar os pagamentos das faturas de energia elétrica de forma tempestiva, a fim de evitar a oneração irregular do erário, em cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, transcrito nos termos dos artigos 37 e 70 da Constituição Federal de 1988. 7. As medidas tomadas demonstram que na gestão foram desenvolvidas políticas voltadas para a redução da distorção e idade série, mas nos anos finais a distorção ainda está em patamar muito elevado, o que demonstra a necessidade de adoção de medidas eficazes para combater a defasagem entre a idade e a série que os alunos deveriam estar cursando. 8. O cumprimento de todos os índices constitucionais e legais, a adoção de medidas voltadas à boa execução de políticas públicas e comprometimento em corrigir algumas das irregularidades apuradas.
Nono, dispositivo. Nono, aprovação, com ressalva das contas de governo, emissão de alertas, expedição de recomendações ao atual gestor municipal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos que tratam na prestação de contas do governo do município de Brasileira, exercício financeiro de 2023, sob a responsabilidade da senhora Carmen Jean Veras, prefeita municipal, considerando o relatório das contas de governo municipal da Divisão Técnica da Administração de Fiscalização de Gestão de Contas Públicas, DF Contas, peça 6. O relatório de instrução da Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas, DF Contas, primeiro, peça 15. O parecer do Ministério Público de Conta, peça 17. O parecer ministerial emitido em sessão. O voto da relatora, peça 21. E o mais que dos autos consta, decidiu a segunda Câmara unânime, discordando do parecer emitido pelo Ministério Público de Contas em sessão de julgamento, nos termos e pelos fundamentos expostos no voto da relatora, pela emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalva das contas de governo da Prefeitura Municipal de Brasileira, exercício financeiro 2023, na gestão da senhora Carmen Jean Veras. Nos termos do artigo 120 da Lei Estadual número 5.888/09 e no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual de 1989, considerando que houve o cumprimento de todos os índices constitucionais estadual de 1989 e legais, a adoção de medidas voltadas à boa execução de políticas públicas e comprometimento em corrigir algumas das irregularidades apuradas. Mesmo diante da ocorrência das seguintes falhas: primeiro, subestimação dos recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, em relação à Lei Orçamentária Anual, LOA, divergência entre os valores dos créditos adicionais contabilizados e dos decretos publicados na imprensa oficial. 3, insuficiência na arrecadação da Receita Tributária, IPTU. 4, ausência de arrecadação e recolhimento da insuficiência na arrecadação da Receita Tributária, ausência de arrecadação e recolhimento da Receita do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, SMR-SU, configurando renúncia de receita. 5, não inscrição dos créditos tributários na dívida ativa parcialmente sanada. 6, inconsistência na contabilização das contribuições patronais e dos servidores em relação aos valores efetivamente pagos ao RPPS. 7, redução na quantidade de servidores ativos sem a devida reposição, comprometendo o financiamento do regime próprio. 8, registro não fidedigno das provisões matemáticas no balanço do ente. 9, não instituição de plano de amortização, apesar do déficit atuarial apurado. 10, o ente não instituiu, em lei, reforma da Previdência Ampla que contemplasse a reforma do plano de benefício nos termos da EC, número 103, 2019. 11, transparência fiscal deficiente do regime próprio dos servidores municipais. 12, ausência de peça componente da prestação de contas, extratos bancários, instituição normativa, Tribunal de Contas do Estado do Piauí, número 06/2022, parcialmente sanada. 13, despesas municipais com encargos moratórios decorrentes do pagamento de faturas pagas com atrasos a concessionárias de energia elétrica. 14, inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração, instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, número 006/2022. 15, ausência de registro de bens públicos no inventário patrimonial. 16, indicador de distorção e idade séria em percentual elevado nos anos finais. 17, não regulamentação do plano de primeira infância. 18, não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública. Decidiu ainda a segunda Câmara Virtual, unânime. A, pela emissão das seguintes alertas ao atual chefe do Executivo do município de Brasileira, o cumprimento do dispositivo no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, com o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
o cumprimento do artigo 5º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Piauí, número 06/2022, mediante a criação de rotinas de conferência das informações publicadas e as repassadas para a contabilidade, bem como as encaminhadas nas prestações de contas ao tribunal. O cumprimento dos requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal referente à instituição, previsão de efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente. Conforme dispositivo no artigo 11 da Lei Complementar número 101/2000, LRF, o cumprimento do artigo 35, parágrafo 2º da Lei número 11.445/2007, com redação pela Lei número 14.026/2020, observando os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal constitucional do ente. Conforme o dispositivo no artigo 11 da Lei Complementar número 101/2000, LRF, que o ente adote medidas visando assegurar a ampla divulgação de informações, atualizar sistemas, promover a participação social na fiscalização na gestão previdenciária com clareza, controle social e monitoramento em conformidade com as normas de gestão fiscal e previdenciária, que os pagamentos das faturas de energia elétrica ocorram de forma fiscal e previdenciária tempestivas, a fim de evitar a oneração irregular do erário, em cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, transcrito nos termos dos artigos 37 e 70 da Constituição Federal de 1988. Cumprimento do artigo 22, inciso 31 e 32 da Instituição Normativa, Tribunal de Contas do Estado do Piauí, número 06/2022, a criação de rotinas de conferência das informações publicadas e repassadas para a contabilidade, bem como as encaminhadas na prestação de contas ao tribunal, conforme instrução normativa do Tribunal de Contas do Piauí, número 06/2022. A adoção de políticas educacionais mais adequadas para a implementação das diretrizes no Programa Nacional de Educação, PNE Meta 02, Lei número 13.005/2014. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa da idade recomendada até o último ano de vigência deste PNE. A elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância em cumprimento à Lei 13.257/2016. A elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública em cumprimento à Lei número 13.675/2018. B. Pela emissão das seguintes recomendações ao atual chefe do Executivo do município de Brasileira, a observância aos princípios da legalidade e da publicidade, caput artigo 37 da Constituição Federal de 88, que a contabilidade promova os ajustes contábeis necessários a fim de que a informação declarada, devidamente apurada, seja compatível com os documentos probatórios de quitação. O envio de todos os atos relativos ao processo de admissão de pessoal, que o ente elabore a avaliação atuarial tempestivamente, a fim de obter as informações das provisões previdenciárias para a elaboração de seus balanços. Que se submeta à apreciação e aprovação, lei com plano de amortização do déficit atuarial do fundo em capitalização do seu RPPS. Que se submeta à apreciação e aprovação. Lei reforma ampla da Previdência dos moldes da EC, número 103/2019, que contemple a reforma do cálculo, reajustamento e concessão dos benefícios, o envio tempestivo dos documentos componentes da prestação de contas da Administração Pública Municipal ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado, 06/2022, para garantir a eficácia do controle externo. Presidente, conselheira Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga. Votantes, conselheira Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga, conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva e conselheiro Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins.
Ausente, conselheiro substituto Delano Carneiro da Cunha, Câmara, portaria número 471/2025. Representante do Ministério Público de Contas presente, procuradora Raíssa Maria Rezende de Deus Barbosa. Publique-se e cumpra-se. Sessão ordinária virtual da Segunda Câmara em Teresina, de 27 de junho de 2025. Assinado digitalmente, conselheira Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Varenga, relatora. Eu gostaria também falar a respeito da ausência da vereadora Elisângela, né? Ela está participando de um encontro, né, de vereadoras em Brasília. E a respeito do vereador Charles, ele também teve que ir em Teresina. Então, justificando aqui a ausência dos dois vereadores. Dando continuidade aqui. Na ordem do dia, apresento o projeto de lei decreto legislativo 009/2025, que dispõe sobre a disposição sobre a aprovação do projeto, aprovação do parecer prévia número 040/2025 do Tribunal de Contas do Estado relativo à prestação de conta de governo da Prefeitura Municipal de Brasileira, Piauí. No exercício financeiro de 2023, o processo TC 004542/2024 encaminho para a assessoria jurídica e comissão para análise e emissão de parecer. Apresento o projeto de lei 009/2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Brasileira do Estado do Piauí para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências e caminho para assessoria jurídica e comissão permanente para a emissão de parecer. Apresento o projeto de lei 010/2025, que dispõe sobre o plano plurianual PPA do período de 2026 a 2029 do município de Brasileira, Estado do Piauí, e das outras providências, encaminho para a assessoria jurídica e comissão permanente para emissão de parecer. Solicito os vereadores que se inscrevam para expediente de discurso.
só justificar minha ausência na sessão anterior. Por motivos de saúde, eu estava em Teresina fazendo os exames lá e não pude comparecer à sessão anterior. Vai escrever não, né? Eu queria também só o que a gente conversou agora ali com o irmão Afonso, porque a próxima terça-feira é feriado, né? Não tem sessão. Aí esse projeto aqui foi apresentado hoje, que é as contas de gestão de governo do 2023, nós vamos votar na próxima terça-feira, 4 ou na outra, 11, né? E nós só teremos 3 sessões em novembro, que a última é festa, né, presidente? Aí só avisando aqui os colegas. É só isso também por hoje. Eu queria aproveitar, justificar aqui algo que está espalhado pela cidade, inclusive é até bom os colegas vereadores saber. Eu não sabia, vim saber sábado agora a respeito de uma multa desse carro em Brasília, viu, Richard? Esse carro nunca foi em Brasília. Eu tive em Brasília em abril, mas eu fui no meu carro. Então eu vejo um comentário, alguém dizer, o presidente foi em Brasília na caminhoneta da Câmara. Não. Confesso para vocês, e vou ser sincero com vocês. Eu tive alguns comentários, isso é até bom, não é desabafo não. Alguém falando, o presidente anda muito no carro. Eu acho assim, se for o problema o carro, a gente conversa e... Porque assim, eu vivi a vida inteira andando de carro sem ser presidente, sem ser vereador. Por que não agora? Se for o caso, eu tenho um carro para me andar. E se for incômodo, né, alguma coisa parecida, a gente vê a questão. Mas assim, eu até me informei, né, na VEP a respeito desse carro. Eu fui lá, presencial. Eu fui com a Carminha, fui com o Aldair. E a gente falou alguns assuntos e conversamos sobre esse carro. Então, até onde eu sei, eu estou dentro dos parâmetros. Mas se tiver alguma coisa errada, estamos aqui para conversar e ouvir os colegas. Eu não estou aqui para insultar, insistir e querer me aparecer, não. Então, assim, ontem eu fui, né, na delegacia, eu fiz um boletim de ocorrência. A multa é insignificante. É R$200 e poucos. Né? Eu não paguei a multa até porque não justifica. Se eu pagasse, eu estava dizendo realmente que eu tinha ido. Então, assim, não paguei. Fiz o boletim de ocorrência, fiz o que me disseram que era para fazer. De Brasília, né? Na hora lá, tinha até 2 policiais da Polícia Federal, eles vendo a questão, disseram, muitas das vezes acontece, um número errado, alguma coisa parecida. Mas eu confesso aos colegas que esse carro nunca foi em Brasília. E se tivesse ido, eu dizia para vocês que tinham ido também. Entendeu? Isso. Então, a gente está vendo essa questão, a gente já fez um boletim, já fez o procedimento todinho. Mas que fique bem claro, eu não estou preocupado com o carro de Câmara, não. Se for o caso, a gente encosta para ali. Se for o caso, a gente faz até uma doa, né, vereador Gils, para uma secretaria dessa qualquer. Eu não estou aqui. Eu passei a vida inteira andando de carro, sem ser vereador. E agora, eu como presidente, eu acho que está mais fácil de andar de carro, né vereador Richard? Então, assim, fica assim, tá bom? Eu estou aqui, jamais estou aqui para querer me... Entendeu? Mas, desculpa, tá bom? Só uma coisa para você aqui. O homem público, ele tem que estar preparado para aceitar crítica e aceitar elogio. Nós sabemos da sua postura aqui que está acontecendo. Não vai se preocupar com isso, não. A conversa da rua, ninguém apura. E tem que ficar atento às coisas, mas sabendo, o importante é você estar dentro da lei. Você tem assessoria jurídica aqui na Câmara, muito boa. Você tem a VEP. E você pode estar se informando com ele o que você pode fazer e o que não pode. Eu acho que você está sofrendo antecipado. E vamos trabalhar de encerrar, e a gente dando as coisas tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu vou... Mas é só uma forma de explicar, né? Porque pode alguém tocar num assunto, então sabendo. Fiz todo o procedimento que era para fazer, fui fiz o boletim, dei entrada, fui no Detran, fizemos todo o procedimento, entendeu?
E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão e agradeço a presença de todos.